O tema desta noite é muito importante e é uma verdadeira homenagem da produção do Show Mais, da Rede TV Mais, ao Dia dos Avós. Que tema gostoso, que maneira agradável de a gente começar a semana temática aqui no Show Mais, falando do Dia dos Avós. O nosso primeiro convidado é médico e professor de geriatria da Universidade de Santo Amaro, criador do site Envelhecer Bem, o Dr. Tiago Mônaco. Dr. Tiago Mônaco, muito boa noite, muitíssimo obrigado pela sua presença e as suas colocações iniciais do novo avô, não é? Não sei se tem o dia do bisavô, mas há de se fazer rapidinho, não é? Porque com a longevidade, graças a Deus, chegou em boa hora, eu já me inscrevi, já estou nessa, está se vivendo cada vez mais e melhor. É verdade. E melhor, com uma qualidade de vida melhor. Não é para as pessoas que rezam na cartilha, senão não adianta nada. O seu boa noite e suas considerações. Boa noite, Darcio. Obrigado pelo convite. Em primeiro lugar, eu acho muito interessante o tema de envelhecimento e modernidade. Queria começar colocando um fato curioso, mas que ilustra essa questão. Uma vez eu li que de todas as pessoas que já viveram acima dos 65 anos de idade, mais da metade no mundo está viva hoje, isso em toda a história da humanidade. Isso porque com a longevidade, que é um fato recente, mais pessoas estão tendo essa oportunidade. Então, eu queria colocar uma frase muito legal, que é: nada mais moderno do que envelhecer. É verdade. Acho que o tema é bem condizente. E agora a gente pesquisa muito, a gente lê muito, né? Então existe a longevidade, 98, 99, 100, 101, e já estava lendo também já alguns achados científicos da longevidade excepcional, né? Que é 115, 112, 120, para aí acho que já está bom também, né? Quem vive mais, o homem ou a mulher? A mulher, definitivamente. No mínimo 7, 8 anos, né? Eu estava lendo isso também. Exato, exato. Isso pode ser explicado tanto pela parte biológica, o organismo feminino vive melhor, vive mais, né? Mas também pelo fato de que as mulheres se cuidam melhor do que os homens. A coerência da vida, né? Sim. A mulher, por mais que beba, não bebe tanto, por mais que fume, não fuma tanto, por mais que fique nervosa, não fica tanto, né? É tudo no meio termo. Nós não somos tão mastiga comedidos. direitinho. Eu sempre falo, o dia que a gente souber sentar no sofá e comer uma maçã... É verdade. Não é verdade? Eu gostaria de agradecer muito a presença do Dr. Tiago Mônaco e fiquei muito surpreso. Quando ele entrou, ele falou: olha, eu trago um abraço do meu pai. Eu falei: puxa, mas quem é seu pai, doutor Tiago Mônaco? É o Afonso Mônaco, o grande repórter Afonso Mônaco, hoje na TV Record. Mas tivemos o prazer de trabalhar muitos anos na TV Globo, não é? Então olha, o Afonso Mônaco é um exemplo de longevidade excepcional. Um moço ainda, não é? Com um filho já médico e consciente, digamos assim, por ter escolhido, inclusive, uma especialidade importantíssima, que é a geriatria. Obrigado, abraço será dado com muito prazer. Leve um abração para o Afonso Mônaco. Diz que as matérias dele estão cada vez melhores. É verdade. Eu sou suspeito, né? Não, mas eu não sou, não. É só um pouco, porque sou amigo dele. Mas faz anos que a gente não se encontra. Mas leve sim, um forte abraço a ele. Viu? Muito Mais uma obrigado. vez, muitíssimo obrigado pela presença. Mesmo porque os avós atuais, eles trabalham também, eles estão em plena atividade. Não é bem assim aquele avô que já está aposentado, não faz mais nada, passa o dia todo com o neto. Já não é bem assim. Não, doutor Tiago? É verdade. É importante a gente considerar a questão do avô como um recurso que possibilita verdadeiramente os pais a trabalharem, a ajudar na educação dos netos, mas eu concordo com o destaque de que o idoso e a idosa estão cada vez mais participando ativamente da própria sociedade, diretamente. Então, o idoso atualmente ele está assumindo esse papel duplo e com muito benefício para a sociedade. Porque quando a mulher se propôs, né, a se lançar no mercado de trabalho, já 1 ou 2, 3 décadas até, né, lembra desde a Norma Bengel, que já vinha com esse movimento, né, porque elas saíram, as mães saíram para o trabalho e as avós praticamente assumiram. Né? Hoje em dia as avós estão saindo também para o trabalho e as bisas estão assumindo, né? Ou então figuras extracurriculares, digamos assim, né, que são as escolinhas especializadas, que são as babás, isso e aquilo. Isso tende a prejudicar a criação das crianças?
Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que não, desde que tudo seja bem dosado, né? A gente não imagina como ideal um avô ou uma avó ausentes, assim como não imagina como ideais pais ausentes. Mas é importante destacar que essa presença não precisa ser diuturna. Né? O avô, a avó, eles podem auxiliar tanto da forma presencial, como sempre fizeram, mas ainda que isso seja feito de uma forma reduzida, porque o avô, a avó estão trabalhando, eu acho que a questão de colocar valores, a questão de manter a cultura de uma sociedade, né? O idoso, ele tem esse papel fundamental, tanto no seu papel familiar, quanto no seu papel intergeracional, que é trazer aqueles valores de cultura, ajudar com conselhos. Então, o avô, a avó, mesmo que não esteja ali diretamente na lida do dia a dia, eles podem ter soluções, porque já passaram pelas experiências, como quando eram pais, porque os seus filhos agora estão passando. Então, eu acredito que a experiência de ser avô, avó, como benéfica para a sociedade, ela vai além do puro e simples tempo que eles dedicam. Existem pesquisas que mostram que profissionais ou empregados idosos, eles faltam menos ao trabalho, eles se adoecem, eles faltam menos por doença, são mais responsáveis. Então, ao contrário do que o preconceito mesmo, por que não dizer ao contrário do que o preconceito que a sociedade ainda tem e está melhorando, de por que eu vou contratar um idoso, ele vai ficar doente, ele vai faltar, as estatísticas mostram que o funcionário idoso falta menos, causa menos confusões e conflitos no dia a dia, isso tudo já está comprovado. Então, na verdade, é quase que dizer que o preconceito devia ser ao contrário. Se eu tiver que procurar um funcionário, que eu procure um funcionário idoso. Ele vai ser o melhor funcionário. Além da experiência, a responsabilidade é inquestionável, ela já é documentada. Depois tem uma máxima, nós somos cheios de máximas aqui, né, que norteiam, digamos assim, a filosofia do nosso programa. São verdadeiros axiomas, né? Ninguém é tão velho que não possa viver mais um ano e nem tão jovem que não possa morrer amanhã. É uma grande verdade. Então o jogo da vida é o jogo da vida. Vamos jogar. É verdade. Vamos jogar. Não é? As duas pontas são muito importantes. Tudo isso que está acontecendo na geriatria é devido à nova pediatria também. Não é? Aliás, existe um conceito dessa nova pediatria que sustenta, não é? Que enraiza a outra ponta. Sem dúvida. Se eu puder até pegar o gancho, a Organização Mundial da Saúde hoje, ela defende toda uma abordagem de saúde que envolva o ciclo de vida. O que eles entendem por isso? Já existem, não é nem só filosofia, já existem estudos que mostram que a saúde da gestante vai influenciar para o resto da vida da saúde do idoso. Só para dar um exemplo, crianças com baixo peso, isso na Inglaterra eles têm todo o registro, crianças com baixo peso ao nascer serão idosos com maior chance de desenvolver diabetes depois dos 65 anos. Quer dizer, isso é um fator de risco independente, quer dizer, independente do que tenha sido o cuidado de saúde, o cuidado de vida daquela pessoa ao longo de 65 anos, aquela má gestação vai cobrar um preço. Então, olha como é precioso cuidar da vida ao longo do ciclo de vida. E por isso que quando a gente fala em envelhecer bem, lógico que a gente quer lidar com o idoso da melhor forma possível, que a gente quer cuidar e prevenir o aparecimento de problemas no paciente idoso, mas o que a gente quer mesmo é realmente lidar com o ciclo de vida. Envelhecer bem é dentro da barriga da mãe que começa, com as atitudes de saúde, de prevenção, com a boa alimentação, com o estudo, com a cessação do tabagismo, ou realmente a prevenção, que é um dos grandes males da modernidade para a saúde, cobra um preço altíssimo para o idoso. Então, envelhecer bem é algo que a gente precisa estar continuamente a fazer durante toda a nossa vida. A gente só dá bom conselho aqui, doutor Mônaco, a gente bate muito nas teclas mais importantes da vida, né? Que é a questão da circunferência abdominal, para a gente tomar muito cuidado, é fator de risco. Não é no caso que o doutor Mônaco está dizendo, lá na frente, você ser um velhinho de 98 anos, feliz, forte, dá para andar, você tem de ter mamado bastante na mamãe. Quer começar, doutor, a falar do Alzheimer um pouquinho? Sem dúvida. A doença de Alzheimer, ela é praticamente um mal do século novo. Isso porque a incidência dessa doença, ela aumenta exponencialmente com a idade da pessoa.
Então, indubitavelmente, ela é algo que o envelhecimento da população, a conquista da longevidade, é algo que ela está trazendo, essa mudança da população. Eu queria destacar que muito se tem estudado sobre a doença de Alzheimer, muita novidade está aparecendo todo dia, mas uma coisa é importantíssima da gente frisar muito: aquilo que nos ajuda, seja a diminuir o risco, seja a nos dar mais reservas caso a gente venha desenvolver a doença, é um envelhecimento saudável. Então, envelhecer de uma forma ativa, a atividade física, uma boa alimentação, cuidar das doenças crônicas que possam acontecer e cuidar da nossa cabeça ao longo da vida. Ou seja, sempre planos. Exatamente, fazer planos, construir, manter a mente ativa, ler, estudar, ter relações sociais. Isso tudo, do ponto de vista clínico, isto parece diminuir o risco da doença e parece postergar um pouquinho os problemas. Questiona-se se todo esse envelhecimento ativo de fato vai fazer mudanças ali bioquímicas no cérebro, ou o quanto isso vai fazer, mas no mínimo isto tudo do envelhecimento ativo e do envelhecimento mental ativo nos dá mais reserva. Ou seja, se eu desenvolver a doença de Alzheimer, eu vou ter tão mais reserva cerebral que os sintomas clínicos vão aparecer numa idade mais tardia e eu vou conseguir lidar melhor com eles durante muito mais tempo do que a pessoa que teve a mesma vida que eu, a mesma doença do que eu e nunca se cuidou da mesma forma. Eu acho que essa preocupação antecipada é tudo, é a melhor medicina, porque ao vivermos mais, nós vamos ficar mais expostos a certas patologias. Exato, se eu pudesse só fazer um parênteses, que é sobre o envelhecimento ativo. O envelhecimento ativo é um termo bastante em voga, como tem que ser, mas ele é muito frequentemente entendido como envelhecimento ativo significa fazer atividade física. A atividade física é fundamental, é um dos grandes determinantes da saúde, da reserva de músculo, da diminuição de risco de quedas, mas o envelhecimento ativo inclui isso e ele é muito além. Envelhecimento ativo é isso que a nossa ouvinte está fazendo, é tomar as rédeas do processo de envelhecimento e de sua saúde e planejar o envelhecimento. Doutor Mônaco. Bom, se eu puder dar um conselho, inclusive, para todos que têm avós, que têm a felicidade de ter os avós vivos e bem, aproveitem, momento, aproveitem. Isso é verdade. Eu aproveitei muito os meus avós, gostaria de ter aproveitado mais, porque foi bom, e sinto uma tremenda saudade. Eu tenho uma avó viva ainda, a mãe do meu pai, a dona Euclídia, mas os meus outros 3 avós são falecidos. E o meu conselho, aproveitem muito, eles vão deixar uma saudade ótima. Não dá mais tempo. Dr. Tiago Mônaco, médico e professor de geriatria da Universidade de Santo Amaro, criador do site Envelhecer Bem. Acessem, viu, gente? Olha, é fácil, é www.envelhecerbem.com. Não tem o BR. Não tem o BR. E tem um telefone de contato aí com o Dr. Tiago Mônaco. Dr. Mônaco, um abraço, muitíssimo obrigado e leve um forte abraço para você que ligou o televisor agora. O Tiago Mônaco é filho do grande repórter Afonso Mônaco, que trabalhou comigo na Globo e atualmente é um dos repórteres exponenciais, matérias super especiais na TV Record, na Rede Record. Muitíssimo obrigado, Mônaco.